E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Radiola de Histórias. E hoje a convidada aqui está fazendo segunda vez que está vindo aqui com a gente, que é a Thaís Helena Pavanelli, que é uma querida amiga nossa aqui, e hoje ela veio falar sobre um tema muito específico. Então, se vocês não conhecem ela ainda, tem um podcast todo dela aqui contando a história, falando um pouco mais sobre ela, no, no canal do Cantadora de Histórias, tá? Então, seja muito bem-vinda, minha amiga querida. Hoje a gente vai falar sobre Lilith, né? Isso, olha, muito obrigada, Paula, de novo pelo convite, e eu espero poder tirar algumas dúvidas, a gente colocar essa deusa no lugar que ela merece, né? Então, nós vamos falar sobre a nossa grande deusa Lilith, que é essa aqui, né? Ela é uma deusa que tem o corpo de mulher, mas ela tem as asas, ela tem os pés em forma de garras, né? E as mãos também, não sei se dá para perceber, mas aqui ela tem como animal a serpente e a coruja. Aqui, ó. Tá? Então, essa Então, é uma das imagens de Lilith, porque você tem mais duas outras, que é uma Lilith sumeriana, então é aquela deusa que vem do lado duas corujas, assim, e você tem uma outra representação, que é uma só envolta, né? É um corpo de mulher, ela é muito bonita, só envolta a serpente, né? ela até parece a Lilith nessa imagem que você está falando, ela parece um pouco Eva, né? Ela Já para lembra, ela lembra a Eva, mas ela lembra muito a Afrodite também, né? Que também aparece só na cabelo concha, né? loiro, né? Meio E ruivo. aí ela lembra a, realmente, né? E vamos lá. Então, assim, Agora, Lilith, ela. Diga, desculpa, não, pode falar. então, já para começar, explicar quem é a Lilith, porque eu acho que tem gente que já ouviu falar de Lilith e não ouviu muito bem dela, né? E nós, quando a gente começa a estudar magia, a gente fica meio assim, até a gente entender quem é ela. Então, conta aí para o pessoal quem é essa Lilith. Quem é essa Lilith? É uma deusa sumeriana. Ela tem também uma representação tanto na Babilônia, eu até olha a mitologia, ela está na Babilônia, na Suméria, persa, hebraica, assíria, são todas essas mitologias onde você encontra, né, a personagem Lilith, né? E ela na bruxaria, ela é tida como uma deusa negra. O que são as deusas negras? São o nosso lado sombra, né? São as deusas em que você vai trabalhar, tudo tem a dualidade, positivo e negativo, né? E Lilith vem com com esse trabalho da gente trabalhar esse lado negro da sombra, né? Dos nossos medos, aquelas coisas todas que a gente vai entender mais para frente. E falando um pouquinho assim, foi colocado também que foi a primeira mulher de Adão, mas isso não é reconhecido na Bíblia, né? Mas no Velho Testamento você tem Salomão e ele coloca como se fosse a rainha de Sabá, porque ela vem a tentar. Então é como se Lilith viesse a tentar os homens em algo, né? Na sedução, na beleza, na parte sexual, né? Então ela é tida como uma deusa voltada para isso. Tá? Então é o lado feminino, né? É o nosso lado, todos nós temos uma Lilith dentro da gente. E falando um pouquinho assim, eu também tinha muito medo dela. Então, na tradição sergina, a deusa, né, cultuada na escola é Lilith. E não porque é Lilith, então ela só está ligada à mulher. Não, ela também existem, né, os filhos de Lilith, né? Nós nos consideramos filhos e filhas de Lilith. É quando você vai cultuar essa deusa, quando você vai fazer os rituais para ela. Então, dentro da escola tinha Lilith. E durante muitos anos, as minhas deusas eram Freia, Lakshmi, tudo, né? As Do amor, bonitinhas, né? do amor, Afrodita, todas as Verdade. coisas assim.
E uma vez, já quando eu estava para ir para o sacerdócio, né, eu já era iniciada há muitos anos, e começaram a acontecer muitas coisas comigo, muitas perdas, e um dia o mestre virou e falou assim, tá na hora de você ir para o sacerdócio. Você tá esperando, você tá enganando a gente, né? E aí eu sei que nós tivemos um ritual, isso foi em novembro, e nós teríamos a nossa consagração, a iniciação em dezembro. E aí Lilith veio falar comigo. E ela falou mesmo, e aí, o que você vai fazer, né? Daqui para frente. Você já tomou tantas, né? Você vai mudar pelo amor ou pela dor? A dor você já está sentindo, então vamos lá, vamos ver o que você vai fazer. E eu comecei a me dedicar, eu me dediquei 13 luas antes de ir para o sacerdócio. Então eu Isso é comecei muito aquela de difícil, né? novembro, aí depois eu fiz dezembro e fui fazendo, né? Qual a melhor lua para você se dedicar à Lilith? É o último dia da lua minguante para o primeiro dia da lua nova, que a gente chama de lua negra. Então é quando ela está no ápice, quando ela está naquele poder dela maior, Quando ela né? é E aí, verdadeira, né? exatamente, quando está, né, ali, Espera só pronto. um pouquinho aqui, desculpa te falar. Tenta tirar, por favor, o fone pra gente ver, que eu acho que tá chiando. Deixa eu ver se Melhorou? vai. Tira ele do celular. Ou ele é. Ele é... Também tiro o fone, mas eu tiro o fone. Vamos tentar. Brava. Melhorou? Agora fala, deixa eu ver. Eu não estou te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Não. Então, Então mete. volta um pouco. Vamos lá de volta. Eu já sei. Peraí, deixa eu ver se vamos ver se vai durar. Ai. Aqui. Vamos lá. Melhorou? Fala um pouquinho. Eu não estou te ouvindo. Espera. Vou É, carregar a página. Impossível alterar. deixa eu ficar quietinho aqui. Pronto. Peraí. Pronto. Melhorou? Tá me ouvindo? Não te ouço. Impedir. Vamos esperar a Paula voltar. E agora, me ouve? Agora eu te ouço. Você me ouve bem? Então tá. Parou o barulho? Tem ainda um chiado que quando você fala, tá chiando. Caramba, acho que é o telefone, então. Não sei o que pode ser. Pode Fone ser. a gente já tentou. Algumas pessoas reclamam mesmo. Vamos lá. Bom, vamos seguir em frente. Vamos falar Vamos agora. tentar. Bom, a tentativa a gente já tentou, né? Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, as Gente, 13 desculpa, luas, então. eu acho elas muito difíceis de serem feitas, então já é honrável uma pessoa ela conseguir se dedicar a cada lua, né? Do jeito certo e tudo mais. Mas conta como foi esse processo aí, que ele é muito interessante, né? 13 luas, e Então, você foi fazia o que nessas 13 luas? fazer um ritual mesmo. Eu montava o altar e, e era engraçado porque, assim, cada ritual acontecia uma coisa diferente. Então, é como. E eu também não sabia como fazer, né? Eu não tinha ideia de como cultuá-la, do que fazer, o que eu colocava. Então, as coisas, assim. E não tem muita. Não tem muitos livros, né? Sobre ela. Então, você vai pegando um pouquinho aqui, o que você tem que fazer, o que não tem. E a partir daí foi vindo muita intuição, muita coisa. Então, o que eu fazia? Eu estava e conversava com ela. Então, tinha dia que eu só chorava, tinha dia em que vinham ideias, e eu comecei a entender que a força dela que vinha para mim era uma coisa que me dava coragem, era uma coisa
que me trazia vontade de fazer as coisas, sabe? Aquilo foi animando, porque eu vinha de uma situação muito, muito dolorida, de muitas perdas. Imagina, em 6 meses eu perdi 3 gatos, né? Então, para quem me conhece, sabe o quanto que eu tenho de gato. Aquilo para mim foi muito dolorido. Eu tive uma queda, eu levei um tombo muito feio. Então, assim, eram coisas que estavam acontecendo e eu não estava entendendo o porquê daquilo. E ela começou a me trazer essa vontade de querer fazer as coisas, de entender o que tinha que me proteger. Então, sabe quando vinha assim, aquela coisa da intuição? E eu comecei a reparar que Lilith tinha muito a ver comigo. Então, o que ela era? Então, vamos pensar, voltar um pouquinho. Lilith, ela foi criada junto com Adão. Ela foi criada do mesmo barro. Ela foi criada com a mesma força, com a mesma intensidade por Deus. Quem mudou tudo isso realmente foi quando você vai pegar o Velho Testamento, o Novo Testamento, que vem de religiões patriarcais. Mas aí a gente vai falar, a gente vai ter a oportunidade num outro programa de falar sobre isso. Quando a deusa perde, né, a força, porque tudo vinha da deusa. E aí ela vai, né, por conta das eras, né, paleolíticas, neolíticas, ela vai perdendo e vai entrando essa coisa patriarcal. Então, Lilith, ela tem sabe, as mesmas coisas, né? Ela vem do mesmo barro. Ela é uma igual a Adão, Ela é né? igual, não Não. tem diferença, não, né? E o que acontece? Por conta disso, dizem, né, que ela queria é, ter um sexo, né, por cima, e Adão não queria, porque ele mandava, porque ele fazia, porque ele acontecia, e aí ela é expulsa do paraíso. Não, ela não é expulsa do paraíso, ela simplesmente ela decide ir embora. E aí ela vai para o deserto, ela vai para o Mar Vermelho, é isso que contam algumas, né, é, algumas histórias dela. E o que assemelhava comigo era alguma coisa assim. Ela era uma mulher corajosa, uma mulher independente, uma mulher feminina, não feminista, daquelas de queimar sutiã. Não tinha nada a ver com isso. Mas era aquela mulher que vinha mesmo com vontade, Forte, com né? coragem, uma mulher forte, uma mulher que ia lá e resolvia, uma mulher que não necessitava que um homem tomasse conta dela. Que depois de, né, aí vem aquela coisa, o homem que vai prover a casa, o homem vai tomar conta da mulher. E tem mulheres que querem exatamente isso, né? Que É, os homens ainda continuem tomando conta delas. isso E é assim, verdade. se eu não tiver um companheiro, né, eu não vou viver, eu não vou existir. E não tem nada a ver, né? A gente consegue, enquanto você não tiver autoestima, enquanto você não tiver o teu orgulho próprio de você saber quem você é, de saber o que você quer, a tua vida não vai andar e não vai chegar companheiro nenhum legal na sua vida, Isso né? é. E digo, não é o companheiro do gênero masculino, mas é ter a companhia de alguém. Então, enquanto você, como homem ou como mulher também, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, você tem que se conhecer. E ela veio, então eu comecei realmente a me identificar muito. E nessas 13 luas, eu terminei as 13 luas em novembro do outro ano, né? E aí eu fui para sacerdócio em dezembro. Então, isso realmente eu fui fazendo, e daquela época em diante, eu sempre fazia as 13 luas. Até que esse ano, não, em 2000, no meio da pandemia, 2021, nós estamos em 22. Ainda. 2020, ainda. 2020, eu fiz um ritual aqui em casa, para um grupo assim, menor de pessoas, e uma das nossas irmãs de magia, que é a Andrea Zink, eu comentei com ela, eu falei, olha, eu vou fazer as 13 luas de Lilith, você quer fazer comigo? Ela falou, eu quero.
eu quero. E aí eu convidei algumas mulheres em fevereiro do ano passado se elas queriam entrar nesse grupo. E elas resolveram entrar. Eu falei, ó, então vocês vão fazer 13 luas. E essas 8 mulheres fizeram as 13 luas de novo com a gente. E foi aí que nós criamos o grupo As Filhas de Lilith. Então, e a gente começou a trabalhar, não era para trabalhar a sexualidade, também nós trabalhávamos, mas aonde eu peguei o ponto? Eu falei, gente, sabe o que eu quero trabalhar? O empreendedorismo para Lilith, de Lilith. Então, o que é isso? É aquela mulher que vai se tornar independente, mas pelo trabalho dela, por aquilo que ela gosta, por aquilo que ela quer fazer, entendeu? E foi aí. E aí elas começaram a fazer e começou a dar certo. Porque, ai, gente, olha, eu consegui isso. Nossa, olha, eu consegui aquilo. Olha, a gente fez isso. Gente, ela manda sinais, ela manda, né? E aí, quando foi esse ano, eu resolvi fazer grupos, né? Grupos distintos, porque eu comecei a conversar com as pessoas, e essas pessoas, essas mulheres, começaram a conversar com outras. Ai, vamos fazer. Você não quer fazer um outro grupo? Você não quer colocar a gente nisso aqui? Não quer fazer? Legal E isso. aí a gente montou, nós somos em 64 mulheres e 33 homens. Então são grupos separados, tá? Mas eles também fazem as 13 luas, a gente também trabalha a parte empreendedora deles, a parte da autoestima deles, essa coisa mesmo deles crescerem. Porque a gente fala assim, o homem tem tudo, o homem, né, ele sozinho ele se basta. Não, ele também não se basta. Ele também se sente inseguro, ele também tem medo. E aí a gente foi fazendo. E a coisa cresceu muito. Lógico que desses 60, né, nem todo mundo conseguiu trilhar, né, esse Uhum. caminho, mas as pessoas que começaram a trilhar começaram a ver os resultados e continuaram. E aí, quando eu falo do pedido, né, a gente tem que tomar muito cuidado com Lilith, porque ela é muito rápida. Ela pega no ar, né? E aí, o que acontece? Eu montei com eles, no início de fevereiro, eu montei a Roda da Fortuna. Falei, bom, então como a gente vai empreender em todos os sentidos da nossa vida, em todos os setores, seja financeiro, seja de trabalho, seja de estudo, a parte afetiva, relacionamentos. Então, a gente pegou todos esses setores e a gente montou uma roda da fortuna. O que é essa roda da fortuna? Ela vem. Quem começou com isso foi uma pastora em 1962. Ela escreve um livro chamado As Leis Dinâmicas da Prosperidade, chamada Catherine Ponder. E ela faz. E depois, quem dá prosseguimento dessa roda da fortuna é o Gasparetto. Ele utiliza muito esse livro. E outras pessoas acabam fazendo muito essa coisa da prosperidade. E a gente fez. E para você ter uma ideia, eu coloquei ali que eu queria trocar o meu carro. E aí, este ano eu vou trocar de carro. Tudo bem. Passou, estou no meio do ano não, era mais ou menos, acho que julho, alguma coisa assim. E eu não troquei de carro. Eu estou no meio da Marginal, para quem conhece aqui São Paulo, a Marginal é aquelas, né, que passa caminhão, carro, né, uma É loucura. tipo rodovia, só que É uma né, rodovia só, E eu estava na faixa, tem 3 faixas, né, então tem a pista do canteiro aqui, depois tem a do meio e a principal aqui, né, perto do rio. E eu estava naquela do meio, que é uma loucura. Simplesmente, uma hora, o tráfego para, o trânsito para, e o que acontece? Meu carro morre. Ele morre. Eu não conseguia. Ele tinha bateria e ele não ligava de jeito nenhum. E todo mundo atrás buzinando que nem louco, né? Aí teve um anjo da guarda de um moço que parou uma van do outro lado, ele sozinho empurrou o carro e me deixou lá estacionado. Bom, eu ai, meu esperei Deus. 2 horas para chegar o guincho, porque o guincho passava por mim e não me via. E eu falei assim, meu Deus, e agora, né? E eu aqui no meio do caminho. Aí quando eu cheguei na oficina,
eu comecei a rir. Eu virei e falei assim, porra, Lilith, eu falei para você que eu queria trocar o carro, não era para quebrar o carro. Aí o que que ela fez? Então, assim, como eu estava, né, naquela fase de que eu não pedi, ela deu um jeito. Então, eu quebro o carro dela, ela vai trocar esse carro. Vai dar jeito, né? Ela deu o jeito dela, entendeu? E aí foi uma coisa que eu pensei, falei, não, eu tenho que dar um jeito mesmo. E acabei, tanto é que esses 20 dias, né, 10 dias que já passaram e os 10 que vêm, eu mandei arrumar o meu carro, lataria. Eu falei, olha, eu não tenho como trocar agora, mas eu posso arrumar, eu posso melhorar. Falei, Lilith, vamos fazer um acordo? Me deixa esse final de ano com o carro, tá direitinho, arrumadinho, bonitinho, e o ano que vem eu troco. Mas assim, o que que a gente Acalmou até a conversa? sua ânsia, né? Acalmou a Muito, tua ânsia muito, de porque agora, querer mas o eu seu pelo menos. tempo, né? Não, e outra coisa, eu não quebrei meu trato com ela. Tem isso também. Então, nesses rituais das 13 luas, você vai ajeitando as coisas, entendeu? Então, teve ritual, gente, e eu sento no chão mesmo, tá lá o caldeirão, eu monto o ritual inteiro, abro o ritual, abro a roda, chamo as torres, eu faço, e todo mundo faz completinho, que eu fui ensinando o pessoal a fazer. E tem dia que eu sento e choro, mas choro, e as lágrimas caem, assim, né? E vou, e parece que vem as coisas, sabe? Ela vai dizendo, ela vai conversando, ela vai mostrando, ela coloca as pessoas certas no teu lugar, aonde você precisa, sabe? Mas ela é muito justa no que ela faz. Então, isso é uma coisa que você tem que estar de bom coração mesmo para fazer. Então, a gente fala, é uma deusa negra, ela vai mexer, ela vai fazer, ela vai acabar com todo mundo. Ela até acaba, ela até acaba. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Tem dia que eu faço ritual para me proteger? Tem. Aí é usado espelho negro, é feito espelhamento, entendeu? Aí baixa mesmo a Lilith devoradora, né? Que é para limpar, que é aquela coisa no sentido de proteção. No começo, teve uma moça que ela virou para mim, esse caso eu acho muito interessante, porque ela virou e falou assim, eu sou filha de Lilith. Eu falei, que bom. Só que assim, eu queria te pedir opinião. O meu namorado, ele, a gente está tendo muito problema e eu queria pedir para Lilith para ver se resolvia esse nosso relacionamento, tudo. Eu falei, então, né, que você pode pedir para ela, mas você tem que tomar muito cuidado com o que você pede. Ela falou, então, porque está acontecendo uma coisa muito desagradável, ele tem, ele tem me batido, ele me bate. Aí eu virei e falei assim, você tem certeza que você é filha de Lilith? Porque a mulher não vai permitir que isso aconteça, primeira coisa. Não, sou, sim, tal. Eu falei, e você permite que ele te bata? Mas sabe, mas ele só me bate de final de semana. Eu falei, como assim? Porque ele Nossa Senhora. bebe. Eu falei assim, poxa, mas como é que ele, né? Qual a frequência dele beber? Foi aí que ela falou, de final de semana. Aí eu falei assim, olha, eu vou só te falar uma coisa. Se você é filha de Lilith, ela vai te proteger. Porque a ideia é que realmente ela venha, né? Como todas as deidades, como quando você tem uma devoção para alguma deidade, seja ela um deus, uma deusa, um santo, um anjo, um orixá, você deve a devoção e a ideia mesmo, original, é que ele te proteja, ele vai ali te defender de tudo. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, se você for invocar Lilith para resolver o seu problema com ele, ela vai resolver. Só que você corre o perigo de realmente ele ir embora, de realmente ele morrer. Isso, sendo boazinha, ela vai embora. Ela vai por ele embora, né? Mas porque ela vai te proteger. Ela quer essa coisa. E aí eu sei que a moça nunca mais me ligou, nunca mais me procurou.
entendeu? Então, Acho assim, que acho que ela pensou que Lilith não ia ser boazinha, porque no caso dele ele estava agredindo, né? Então, não é? Então, assim, se aquilo estava incomodando ela, por que que ela não mudava? Por que que ela não fazia algo que podia, né, transformar a vida? E é dizer o não, né? É o dizer o basta. Mas acho que ela não tinha forças para isso, o amor era muito grande, e a gente sabe acho que mesmo que as acho que pessoas não conseguem. a parte psicológica dela estava muito doente, né? Porque é Ah, uma com doença isso daí. certeza. Com E Não é uma eu questão, acho que sabe, duas não é coisas. uma doença. Não é uma doença. Eu trabalhei muitos anos com abuso sexual e muitos anos com violência doméstica, tá? É uma coisa tão complementar que a maioria dos casos, tanto o companheiro quanto a companheira sofreram abuso na infância. Então é uma coisa que é muito complementar. Tem que existir Repete, o né? desse lado para, sabe aquela coisa do encaixe? É bem isso, E entendeu? eu Então até não, vejo uma coisa assim, que na minha família teve muito, muito isso, né? De abuso, assim. E eu acho que a coisa mais contraditória, né? Vamos dizer assim, porque a gente vê na família e aí você tenta não repetir. Às vezes você vai acabar repetindo porque você nem percebeu que não dá para repetir, né? E eu vi na minha família uma coisa muito estranha, assim, que meu avô, ele batia na minha avó e por isso que eles se separaram. E aí, uma dessas pessoas da minha família, em vez, assim, ela, em vez de ter o diálogo para não chegar nessas coisas, era próprio ela que provocava aquela situação para brigar e depois se sentir ela a vítima da situação. Então aí depois não se separou até achar alguém que realmente fazia como esse cara aí, bebia e ia lá sem que tivesse uma motivação, entendeu? Tipo, não tinha mais uma parte dela, ela não ia precisar mais, deixa eu provocar. Agora, realmente eu sou a vítima, não sei de onde que tá vindo. Então, eu acho que a doença aí que eu acho que é uma coisa enraizada mesmo que você está falando aí dentro, mas é uma coisa da própria família mesmo, é geração, eu acho. Ah, sim, tem esse lado de que a gente aprendeu daquele jeito, né? Existe uma falta de se gostar mesmo, né? De se É, amar. E tem também o outro lado, viu? Tem mulheres que batem em homens, tá? exato, que é o pior. Tem também, Que é viu? o pior Tem porque os também. coitados, eles não podem nem se defender, e quando eles abrem a boca para falar, o povo fala, você tá apanhando de mulher, você é doido? Né? Eu acho que é injusto também, coitados, eles são Tem os meio dois esquecidos. lados, tem os lados. Mas assim, hoje a coisa está indo para um lado tão perigoso, eu acho que tão violento, e é você não está comigo, então você não pode estar com alguém, então eu vou lá e te Deus mato, me livre. né? Então a É, coisa ficou bem pior mesmo, bem pior. radical, né? É, muito. Mas eu acho que a E Lilith, nesse caso que você está falando aí também, ela ajuda a equilibrar para o homem, né? Para o lado dele, por exemplo, um homem que apanha de uma mulher, porque essa mulher ela tem um lado muito masculino, assim, desequilibrado, né? E é eu um acho lado que o homem. desequilibrado. Não, não é masculino, não. É o controle, né? Você querer ter o controle da situação, como homem também, né? Os dois lados são a mesma coisa. Então, eu vou te dominar, não é nem só o controle, mas é o domínio, né? Eu domino, eu mando em você, você. E uma coisa assim, muito importante, que o outro não tem o respeito por você, ele tem medo de você, É, brava. entendeu? Então eu só vou estar com você porque eu tenho medo, eu não sei como sair. E, e, e assim, tem muita coisa envolvida. São mulheres que não têm profissão, são mulheres que não saem de casa para trabalhar, então elas não têm como sair daquela situação e sobreviver, entendeu?
elas não Uhum. conseguem fazer isso. Então é bem complicado mesmo. Lilith vem para mostrar isso, trazer essa força, trazer a coragem, trabalhar essa vontade, essa autoestima, a mulher se amar, a mulher gostar, ela descobrir coisas na vida dela, até companheiros mesmo. Eu acho que é uma forma de você, como fala, de você se encontrar na vida, entendeu? Eu acho que ela acaba mesmo aparecendo, se gostando, se amando, entendeu? E assim, e Lilith, ela está muito ligada a essa parte das bruxas, né? Que ela é o princípio feminino, né? Ela é a deusa da lua. E a lua estava muito ligada ao feminino, né? Por quê? Por conta da menstruação, por conta do. Então, as fases da lua, né? Os 28 dias na menstruação. E Lilith está muito ligada a esse poder, né? Da, da lua. E assim, tanto para os cristãos quanto para os judeus, ela é a deusa dos demônios, porque eles diziam que ela devorava as crianças, ela tinha 100 ela procriava 100 demônios por dia, e por aí foi, né? Que os homens tinham sonhos eróticos quando ela aparecia. Então, assim, ela estava muito ligada a essa parte sexual mesmo, Mas né? é para realmente demonizar a imagem do feminino, né? Sim, sim. Vinha para acabar, né? Acabar com a gente, né? E, no entanto, se você for pensar, quando Eva, né, ela ouve, né, a serpente, que dizem que a serpente era Lilith, né? Ela, ela come da maçã, né? E eles acabam fazendo o quê, né? Saindo do paraíso e indo para. E eu sempre digo assim, engraçado, né? Todo mundo põe a culpa em Lilith e fala que Lilith que traiu, né? Não, quem traiu foi É. Eva, né? Se for pensar. Eu sei dizer que se for ver, assim, uma opinião minha, que pode até ser um pouco radical, mas eu acho que Eva é muito mais filha do que qualquer outra coisa de Adão. Sai da costela dele, então, olha, para você. Então, já daí já tira que o homem é mais poderoso que a mulher, porque você nasce e se você for pensar na parte psicológica disso, é como se a mulher não conseguisse ter o poder dela. Ela precisa ter uma figura masculina, ou, né, que vai proteger. É isso que eu falo. Então, sabe essa coisa do eu só vou sentir segurança se eu tiver um marido, se eu tiver um namorado, se eu tiver, entendeu? Alguém que está ali me protegendo, né? Então é bem nessa É situação mesmo. engraçado isso, porque a gente vê essa luta, né, entre Eva e Lilith, porque acabaram criando, né, essa diferença, até porque, de qualquer forma, as duas sempre têm a culpa, né? Ah, a As gente duas tá tomaram a nesse culpa. mundo aqui porque Eva foi lá e fez de comer a maçã. Ah, porque Lilith, ela é um demônio, não sei o quê. E Adão, em tudo isso, o que que ele faz? Não tem voz. O que que ele fez de verdade, sabe? Essa é uma parte, assim, que eu acho que... Não, ele obedeceu a Deus, né, o tempo todo. Então por ele viveria acomodado ali no paraíso, estava bom, né? Ele não precisava sair, não precisava fazer nada, né? Tava ótimo. Então era coisa do se você for, vamos fazer um paralelo aí, né? É o homem que chega em casa e a comida tem que estar feita, a roupa lavada, ele vai sentar na televisão, vai assistir, a casa dele é o sagrado dele ali, né? E a mulher é que vai fazer alguma coisa. Hoje mudou muito essa ideia, né? Os casais mais jovens, hoje eles dividem as tarefas. Eu acho que teve uma grande mudança. Mas por quê? Porque a mulher sai, a mulher vai trabalhar, a mulher tem o filho, mas o homem está envolvido desde o começo, na gestação, no nascimento, na criação desses filhos, entendeu? Então a coisa mudou muito hoje em dia. Hoje é bem dividido. Lógico que tem os casos
que ainda não são assim, mas eu acho que muita coisa mudou, porque a mulher tomou a posição dela. Eu acho bonito Mas, isso, entendeu? mas eu acho que mesmo a mulher, quando ela ainda não tinha esse pensamento de ser independente, o que eu via morando na periferia de São Paulo, que quando eu ia pegar ônibus, tinha lá 20 pessoas, ter certeza 15 pessoas eram só mulher e 5 eram homens. Então sempre tinha muito mais mulher indo trabalhar, mas a cabeça delas ainda Indo era aquela trabalhar. cabeça, era ainda aquela cabeça de que meu marido me abandonou, tenho que criar meus filhos. Então não tinha uma independência voluntária, não eram todas ali. Você via que a maioria era porque ou na casa não tá dando, só o marido, ou porque o cara ele simplesmente fez o filho e ó, saiu fora. Então, eu acho que os filhos dessa geração, principalmente mulheres, foram vendo que assim, essa ideia de você apostar todas as fichas num homem e depois ele do nada der a louca e deixar você criando seus filhos, não é tão, não é tão confortável assim, porque tem essa possibilidade, né? E a Mas olha só, mulher, eu ela é não sempre acho. aquela que se prejudica no caso de quando tem um filho, né? Vai ter filho, aí Eu você não tem que acho que parar a seja sua só vida por um período, né? não é só na periferia, não. Eu acho que todas as classes sociais isso pode ocorrer, né? O que Ah, sim, mudou muito é a mulher e assim mudou no mundo mudou que o homem sozinho ele não consegue mais manter uma casa. Isso também, isso é verdade. realmente mudou. Então a mulher ela tomou essa atitude de ir não só pelo fato de ajudar a prover, mas no sentido dela se satisfazer. Eu acho que aí é a essência Uhum. de Lilith. É A exato. satisfação que você tem na hora que você vai buscar um trabalho, a hora que você vai buscar um companheiro, a hora que você vai buscar o prazer, sabe? Você estar consciente, você estar amadurecida daquilo que você quer. A busca do prazer, mas não é o prazer sexual, é o prazer pelo prazer, é você gostar do que você faz, né? Então, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, empoderamento de Lilith, né? Porque toda mulher já vem empoderada, ela não precisa se Eu também empoderar de acho. nada, Eu sabe? Ela também já acho. vem, ela só tem que ligar a Ela só tem que chavezinha lá. enxergar, né? Isso E eu dentro acho, dela, descobrir. eu acho importante esses movimentos de empoderamento, porque eles trazem essa, essa virada de chave, tá? Mas essa coisa de você se empoderar, de você falar, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou atrás, é isso que eu vou Exato. fazer, isso é Lilith. Ela foi lá, gente, ela não chegou e falou assim, puxa, vou deixar esse paraíso, né? Puxa, olha, tão gostosinho, né? Aqui a gente não sente frio, a gente não sente, né, calor. Aqui tudo tá bom, né? Entendeu? Mas assim, ela queria algo de que ela pudesse sentir prazer e dar prazer também, né? Então, quando eles falam assim, ah, mas ela queria ir por cima, queria ir por baixo, queria ir pelo lado, queria fazer qualquer coisa, né? E Adão achava que não, que tinha que ser aquele papai e mamãe. É, ela diz assim: eu também quero te dar um prazer, eu quero ter, mas eu também quero que você tenha. Eu acho que é isso que hoje as mulheres buscam, né? Essa coisa desse tipo de empoderamento, entendeu? Porque tem muita mulher controladora, tem muita mulher possessiva, Ainda mais na Itália, tá? é, Itália. é, Porque, falando assim de uma coisa bem conhecida daqui da Itália, os filhos mamones. Não sei se você já ouviu falar nisso. não. Mamones é porque eles são filhinhos da mamãe, entendeu? Ah, tá. Ah, mas aqui também tem. Então, tipo, mas aqui é muito mais, porque elas falam assim, filho, deixa eu ver se você vai ficar com essa mulher ou não. Deixa eu ver, é uma mulher, Ah, você passa hum, por aquilo ali e os filhos ficam tão dependentes desse tipo de mãe que eles acabam indo na mãe, praticamente eles mudam de quarto, mas não mudam de casa, entendeu? Então tudo a mãe faz,
uma dependência muito grande. Então, tem essas mulheres muito controladoras que muitas vezes eu olho e falo, em alguns países, muitas mulheres acabaram tirando o poder das outras mulheres, né? Porque fazendo essa vida quadrada, Uhum. controlada, acabou também atrapalhando a próxima geração, porque uma mulher que vem com uma sogra assim, ela tem que ser submissa, senão ela não entra na família. Então, isso aí já é uma coisa que você vê que, imagina, você vai indo lá para um lugar mais radical como uma Turquia, que não é tanto assim, dependendo de onde é, um Marrocos, Egito, aí as mulheres são realmente assim, São totalmente, culturas né, são culturas mais radicais. patriarcais, né, também, né? Então, É, né? eu- mas depende muito da cultura e depende muito da região que você está, né? Então, assim, você está pensando, por exemplo, uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, você pega as grandes capitais aqui, então você vê uma mudança maior, porque a mulher saiu, a mulher foi estudar, a mulher foi, ela foi se abrir para o mundo, né? É diferente. Então, se você pega, por exemplo, a minha avó, ela trabalhava, minha avó, ela lia a carta, ela fazia umas coisas assim, e meu avô permitia. Então, ela tinha o dinheirinho dela. Quando E a minha mãe individualidade, sempre, né? a minha mãe sempre trabalhou quando solteira, mas quando ela casou, meu pai não permitiu. Então, minha mãe trabalhava dentro de casa, né? Então, ela costurava, ela tinha as coisas dela, tal, mas nunca permitiu que ela tivesse o dinheiro dela. Ele dava de tudo, mas não, sabe? Era aquela coisa do é, é, eu prover, eu sou o provedor da casa, né? Meu irmão foi fazer a mesma coisa, entendeu? Já meu ex-marido não, porque eu já vinha de uma. Eu já estava vindo, quer dizer, quando a gente começou a namorar, já estava fazendo a faculdade. Ele tentou, mas não conseguiu, porque logo eu já abri o consultório e fui trabalhar, e a gente dividia mesmo, né? E depois de algum tempo, eu ajudei muito na casa, teve época que eu tinha sozinha, porque todo mundo passa por dificuldades. Depois a gente se separou e eu mantive meus filhos. Então, assim, e a minha geração é uma geração que está ali no meio, entendeu? É, Então, e hoje a geração de vocês têm muito mais abertura. A gente até tinha, na minha geração até tinha uma abertura, mas vamos falar, minha geração, gente, eu tenho 63 anos, então eu fui fazer faculdade em 1978, entendeu? Então, estou 40 anos formada. Então, assim, mas muitas das minhas amigas só ficaram mesmo, casaram, foram ter seus filhos, largaram a profissão, ou depois arrumaram outras profissões, mas tinha, assim, essa dificuldade também, entendeu? Hoje não, hoje a moça, ela vai estudar, ela vai trabalhar, ela sai, ela se vira, entendeu? Né? isso E eu é. sempre dizia assim, é, eu tenho que eu tenho que ter o meu trabalho, eu tenho que ter o meu dinheiro. Eu me separei, mas eu podia ter ficado viúva. E aí? Eu ia ter que fazer de Também. qualquer jeito, entendeu? Como eu tive colegas que ficaram viúvas, elas tiveram que correr atrás, porque elas tiveram que manter a família, né, de alguma forma. Então, não tem isso, mas essa coisa, eu acho que hoje a juventude está mais aberta. Agora, óbvio, né? Quem que não quer, tanto o lado feminino quanto o masculino, não quer o bem bom, não quer o paraíso? Eu adoraria, entendeu? Chegar o meu companheiro aqui e falar assim, querida, olha, sua Porsche tá lá Na embaixo. garagem. Você vê se é essa É. cor que você quer, entendeu? Porsche não, porque eu não queria mas um Mini Cooper eu adoraria, entendeu? E, né, viajar todos os anos, passear, quem que não quer o bem bom? Quem que não quer o paraíso? Todo mundo quer, né? Eu Mas também. Lilith resolveu que ela queria algo a mais, entendeu? E também Mas eu só acho que é aquela coisa que a gente fala que também está bem usada, mas eu acho que é bem real, que é a meritocracia, né? É você colocar sua força, sua energia numa coisa que você gosta, e aí o que está vindo depois é fruto desse trabalho, né? Porque ser independente
pede que você acredite nessa meritocracia, né? De você poder. E até mesmo se você arranjar um marido que é rico, é mérito seu. Alguma coisa você está fazendo com você mesmo para atrair uma situação positiva desse jeito, né? E E não você pode ter um deixar. marido rico e você É, pode fazer coisas, você pode ter seus uh, projetos, você pode ter sua vida. Não é só uma questão de sair, trabalhar e ganhar o dinheiro, mas você tem é, mulheres que têm projetos maravilhosos, entendeu? E que estão aí transformando vidas, que estão exato. ajudando muita coisa. Então não é só nesse sentido. Agora tem uma coisa muito importante. Você estava falando da gente ter a hereditariedade, né? Hum. As mulheres da minha família sempre foram poderosas, sempre foram fortes. Não que os homens fossem fracos, não isso, mas elas tiveram o respeito dos seus maridos. Então, por exemplo, a nossa família, né, a gente nunca ouviu falar de uma violência doméstica, entendeu? Sempre teve o respeito do homem com relação a isso, a família. Eles podiam até pular né, O pular como é que cercado. chama? Ter as coisas. Mas foram, assim, sempre muito acolhedores, entendeu? Sempre foram amorosos, mas as mulheres foram muito fortes, as mulheres tinham projetos, as mulheres sempre tiveram algo, sempre construíram algo, e muito importante a gente deixar algo realmente para as próximas gerações. Então eu vejo, por exemplo, a minha filha, ela é uma mulher poderosa, ela é uma mulher que está lá, ela acredita no que ela faz, ela gosta, entendeu, do que ela faz, estudou muito, ela se dedicou muito também, está casada hoje em dia. Então, é isso que eu falei. Ela e o marido, eles fazem tudo juntos. É muito legal essa Troca, né? cumplicidade, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que vem de geração, entendeu? É, Não tem esse histórico, né? Pode, lógico que existem outros mas eu históricos na minha acho que, por família, gente, que tem, exemplo, toda família tem, né? Não vamos jogar mas eu pedra acho, no telhado do outro. mas eu acho que também a questão própria de perceber que tem alguma coisa que está se repetindo muito, e se para você não é uma coisa legal, você também fazer alguma coisa para poder mudar, né? Porque, por Ah, exemplo, quando eu vi duas coisas da minha família, eu olhei e falei, comigo não. quando eu era pequena, minha sorte, é que eu sempre fui muito observadora, né? Então, eu olhava a minha família e eu ficava sempre me perguntando, quantos parentes a gente tem, né? Aí fazia as contas, 11 filhos da minha avó, aí não sei o quê, ia fazer essas contas. Aí depois eu fiquei pensando, a avó teve filho com quantos anos? Com 15. E a mãe dela, com 15. E a primeira filha dela teve com 15. E a filha dela teve filho com 15 anos. Aí eu olhei assim, aí já fiquei com aquela coisa assim, né? 15, 16. Quando eu cheguei na idade de 13 anos, o meu primeiro namorado falou: Vamos nos casar quando você tiver 15 anos. Eu olhei pra ele e já começou a me dar pânico, porque eu falei: Eu não sei nem quem eu sou. Não sei nem o que que eu vou fazer na minha vida. Eu não posso casar com 15 anos. Eu sei que teria pessoas que iriam falar: Tá bom, a gente casa e vai levando, né? Aquilo me deu muito pavor, porque eu vi que eu ia repetir. Eu ia repetir. Ter filhos e depois ficar nessa vida aí, que sabe Deus o que, que poderia acontecer. Então, isso aí eu já. E a questão de agressão, que eu sempre acabava sabendo de um de outro, até mesmo, né, bem mais próximo. Eu falei, no dia que alguém levantar a mão pra mim, é uma vez só. Para mim, nascia Eu viro. no dia seguinte, estava mortinho. Então, eu já Ó, cresci com. tanto é que quando eu casei, a gente montou, né, a casa, sei que lá, e teve o chá de cozinha, sei que lá, e eu ganhei uma faca, eu ganhei uma tesoura. Eu brincava, falava assim, olha, se um dia você encostar a mão em mim, no dia seguinte a tesoura tá em você. Primeira coisa, quando a gente chegou de lua de mel, ele escondeu a tesoura. Ó, ó, Olha, mas ele sempre foi super gentil, não, nunca é, teve nada nesse sentido. A gente, lógico, batia a boca, brigava, tudo, mas é, nunca teve nada, nunca, entendeu? mas Mas foi eu muito acho que se a engraçado que ele gente. escondeu a tesoura. Não,
Eu acho que é a gente que bloqueia também, né? Você vê que você já foi lá e colocou a tesoura ali para falar, querido, nem venha querer Não, a mudar sua tesoura, não, personalidade, assim, na não, a gente brincadeira, mas falava. Mas assim, e aí chegou, lógico, a gente arrumou a casa, né, com as coisas. Então, numa determinada gaveta onde estavam os talheres embaixo, a gente guardou a tesoura, tinha que guardar em algum lugar, né? Aí né? ele pegou, aí eu fui olhar e falei, escuta, mas a tesoura estava aqui. Ele falou, mas eu fiz em outro lugar, quando você quisesse ele pede. Depois a tesoura voltou, numa boa, mas foi muito engraçado isso, porque, de uma certa forma, não que ele tivesse intenção de, mas vai saber, né? De repente eu surtava e usava a tesoura, né? É verdade, Mas mas realmente, mas isso é verdade. Ah, não queira, não vai ter duas vezes. eu acho que eu também tive, eu tenho uma coisa assim, eu sempre gostei muito de Lilith, porque eu também fui muito diferente da minha família. Também eu fui a primeira a não ter filhos, a não casar, a sempre trabalhar, querer estudar, querer aprender um monte de coisa e depois sair do Brasil. Mas não porque eu queria mostrar para alguém, porque eu achava, quando eu olhava para trás, que por mais que eu goste da minha família, tinham coisas ali que eu vi que pessoas maravilhosas que se fecharam em uma bolha, assim, sabe? E eu acho que a independência, Tolheu ela muito, né? a Tolher a pessoa, independência né? de uma pessoa, o que eu falo sempre, assim, né, de dinheiro. Eu falo, eu quero ter dinheiro para não pensar em dinheiro. Porque a humanidade hoje, a gente pensa sempre em, ai, vamos, como é que eu vou fazer para trabalhar? Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Aonde que eu vou trabalhar? E você fica com esse pensamento, assim, até você se resolver. Mas eu falo, gente, a melhor coisa é você fazer algo que não faz mais você ficar obcecado ou ansioso por aquilo. E a independência, eu acho que ela é assim, né? Quando a gente encontra essa independência, a gente sabe que mesmo a gente estiver casado, a gente é independente, eu não vou ficar lá Sim, esperando não que tem alguma coisa porquê. venha. O Então você vai companheiro, contribuir. ele é o companheiro, ele é alguém que vai estar ali junto, trilhando um caminho, crescendo junto, entendeu? Não é uma obrigatoriedade de vai ter hora, foi como eu Ter falei, que vai ter hora levar que um na ajuda sua. mais, que o outro pode trabalhar, pode ganhar mais, pode fazer alguma coisa, mas isso não significa que tem que ser desse jeito, Essa entendeu? obrigação, né? Se tem E que, é doido. uma coisa que eu gostaria de deixar aqui é assim, Uhum. aqui, e você estava falando uma coisa muito importante, não de mudar a história, mas a pessoa, ela poder viver os sonhos dela, ela poder viver essa individualidade. Quando eu digo sonho, são coisas que primeira coisa, você se conhecer, primeira coisa, eu acho que isso é super importante. Se as pessoas pudessem hoje em dia fazer uma análise, ir para uma terapia, poder se conhecer o seu lado sombra, o lado de Lilith, esse lado de desejo, esse lado de poder, esse lado de medo, esse lado negro mesmo da gente, né? Essa coisa que a gente não gosta na gente, tá? Então, isso você se conhece, você consegue entender aonde você pode mudar. A partir daí, você vai atrás dos seus projetos, você vai atrás dos seus sonhos, daquilo que você quer executar na vida. Eu sempre fui uma pessoa além do meu tempo. Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, sempre gostei. E eu nunca me via casada, eu nunca me via com filhos. Mas eu vinha de famílias que casavam, tinham filhos, e todo mundo, menos a minha bisavó, que casou com 15 anos, a minha avó casou velha, com 24, porque na época dela todo mundo casava cedo. Ela casou Oh, já com idade, com 24 anos. A minha mãe casou com 24 e eu casei com 24, olha isso aí. né? Então, teve isso. Mas, por mim, eu não teria casado. Porque era assim, eu sempre quis morar fora, eu sempre quis estudar fora, e meu pai nunca deixou. E então ele dizia assim, tanto é que quando eu fui para a faculdade, que eu escolhi psicologia, ele falava, mas psicologia? Mas você não é louca. Você tem uma família boa, você tem uma família, né, sã. Para que você vai fazer psicologia, né? E ele falava assim, vai fazer tradução e intérprete, vai ser uma secretária, né? E eu, fazer línguas. Eu falava, pai, mas inglês eu aprendo em qualquer lugar, qualquer língua eu aprendo em qualquer lugar. Não é isso que eu quero.
E ele sabia que a hora que eu fosse, eu não voltava. Entendeu? Eu até podia casar fora, podia fazer, mas eu queria conhecer. Eu sempre fui muito curiosa. Então, para mim, esse contato, né, com outras pessoas, com outras, lógico que eu posso ter contatos aqui no Brasil, tive muito, mas assim, outras culturas, conhecer outras pessoas. Então, isso para mim sempre foi muito importante. Tanto é que quando eu já estava casada, isso em 93, eu decidi que eu ia estudar fora. Imagina, eu casada com 2 filhos, né? E eu fui embora. E eu fiquei pouco tempo, fiquei um mês, mas eu fui. Quando eu voltei, quem disse que eu queria ficar no Brasil? E eu tinha uma empresa que estava dando certo, eu ganhava bem, eu estava estruturada, minha família estava tudo em ordem, meus filhos tinham saúde, mas era assim, faltava alguma coisa. Passou 3 anos, eu fui embora para a Índia. Fiquei 45 dias na Índia. Então, Caramba. assim, então, sabe essa coisa de buscar, sempre ter o conhecimento, sempre. Então, de uma certa forma, coitado, meu pai acabou tolindo, mas eu dei um jeito. Eu também já tinha feito análise um monte de tempo, eu já me conhecia, eu sabia que eu queria ter o prazer de cumprir essas coisas que eu queria. Então, eu dei um jeito de fazer. E tive uma compreensão muito grande desse meu ex-marido. Porque qual é o cara que fala assim, a mulher fala assim, olha, eu vou estudar, vou ficar um mês fora, vou para a Inglaterra, ficar um mês estudando inglês. E ele ficou tomando conta dos filhos, entendeu? Depois ganhei uma bolsa de estudo, fui embora para a Índia, 45 dias, e o cara ficou de novo. Então, assim, nesse ponto que eu digo que a coisa dá certo, mas eu tive que dar um jeito de fazer o meu sonho realizar, Para entendeu? você também existir, né? Porque quando a gente Eu não. existi e fazer a diferença na vida dos outros, Exato, porque porque se aí os meus você projetos vive com esse cresceram, buraco, eu estava feliz. Então, se eu estava feliz, tudo à minha volta eu estava feliz, estava bem. verdade. Você entendeu? E quando você perde essa esse brilho, né? Porque Lilith é brilho. Lilith, ela é o brilho da lua, gente. O sol, ele tá lá, ele tá brilhoso, ele até parece mais. Mas, pô, não tem coisa mais bonita do que uma lua cheia, com a aura dela brilhando ali, sabe? Então, quando você perde esse brilho, você perde tudo. E uma coisa que me fez encontrar esse brilho, porque depois eu fui perdendo esse brilho, tá? O que me fez encontrar o brilho foi a magia, foi a bruxaria. Eu voltei a encontrar de novo. Então, você fazer o que você gosta. E foi um caminho muito árduo. Eu demorei anos, mesmo dentro da magia, eu demorei anos. Então, eu me iluminei de novo quando eu montei a Divina Linha, quando eu fui fazer uma coisa de novo diferente, que eu nunca tinha feito na minha vida, entendeu? Mas era algo em que eu vi uma oportunidade, falei, não, isso é legal, vou atrás disso, sabe? E é E, coragem, né? e Para ter a isso. coragem de fazer, porque era uma coisa completamente diferente. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero passar para as mulheres é que elas não tenham medo, busquem ajuda, busquem coisas que vão te trazer força, que vão te trazer coragem, sabe? Seja através de amigas, seja através de cursos, seja através de uma terapia mesmo, mas assim, coisas que te ajudem a você descobrir quem você é. E isso, Lilith, me ajudou muito. Aquelas 13 depois de eu passar tudo que eu passei, olha, foi difícil. E fora outras coisas, né? É, é, eu estava buscando novas coisas, e as coisas não andavam, as coisas não fluíam, sabe? Estava bem complicado. E nessas 13 lunações, eu pude me descobrir, entendeu? Então, isso que foi. E aí, o que eu achei mais legal é assim, isso é uma coisa que eu não consegui fazer ainda, tá? Emagrecer.
Mas Lilith me deu assim eu voltei a ser feminina, sabe? Eu voltei a me arrumar, eu voltei. Então, por exemplo, você me vê, eu posso estar lavando o quintal, mas eu estou ajeitada, entendeu? Então, aquela coisa do bonito, do gostoso. Então, eu queria mostrar para vocês assim. Uhum. Eu tenho o perfume de Lilith. Pode ser um perfume que vocês gostem e que vocês consagrem para Lilith. Então, é um perfume meu, é um perfume que trouxe uma personalidade. Então, as pessoas, quando chegam perto de mim, elas gostam. Os homens falam, nossa, que perfume gostoso, ou mesmo as mulheres. Então, foi uma coisa que me marcou. Eu tive outras, né? Outros cremes, outras coisas que eu sempre fui muito. Ai, como é que eu vou dizer? Aí sempre fiz as coisas muito direitinho. Eu tava falando pra você, né, que eu sou ariana com ascendente em Capricórnio, né? Então eu começo tudo, mas eu tenho que terminar tudo. Eu sou muito conservadora. Eu sou uma ariana Brava. conservadora, tá? Ah, brava eu sou. Não, mas eu também É, sou boazinha. os dois brava. O brava italiano e o brava em português. Nossa, amiga, nem me fala. Quando baixa a italiana aqui, o negócio vai falar. Então, assim, então eu tenho um perfume que é próprio meu. Então, virou uma assinatura. Por exemplo, uma maquiagem. Então, eu sempre gostei muito, eu me gosto, eu gosto do meu nome, Aceitação, sempre né? gostei do meu nome, eu me gosto, entendeu? Tudo bem, eu me olho no espelho e falo, nossa, até como você tá gorda, principalmente foto, né? Eu falo, meu Deus do céu, né? Mas tudo bem, uma hora eu chego lá. Mas assim, eu sempre gostei dos meus olhos, eu sempre gostei da minha boca, eu sempre gostei do meu furinho no queixo. Então, assim, o meu cabelo, sabe? Então, são coisas que você tem que realçar aquilo. Então, você vai fazer uma assinatura sua, sabe? Eu acho que isso, Lilith, acaba, né? Então, qual é a parte que você gosta em você? Então, realce aquilo, trabalhe aquilo, né? Então, você vê, a italiana falando com a mão, né? Eu falo com a mão o tempo todo, tá? Porque é meu natural, eu gosto, é uma coisa que eu gosto. E eu posso falar uma coisa que eu gosto de você? Ouvir Hum, você. Você tem uma voz muito agradável. Você tem uma voz ai, que bom. muito gostosa de ouvir. Então você tem ainda Legal, isso, viu? obrigada. Ah, mas você não me viu brava ainda, que a voz Ah, mas não tem jeito. Eu acho que até ser brava Não, fica mas não assim, sou tão olha essa brava, que bonita. não, viu? Eu não fico tanto tempo brava, porque é assim, a gente acostuma também a não gastar energia com que não serve, ou com Não, quem não é. vai mudar, entendeu? Com quem não tá afim. Então eu já nem. Ai, eu não entro em briga, não. Mas assim, realce aquilo que você gosta, entendeu? Então, por exemplo, eu não gosto do meu pescoço, né? Então eu teria que estar usando aquelas blusinhas assim, entendeu? Tipo essa. Isso, rolezinha assim, tal, qualquer coisa, né? Para não esconder as marquinhas. Mas é a marca do meu tempo, é a marca da minha vida, entendeu? Não vai, Eu acho vai tão mudar, lindo, sabe? Eu acho que a entendeu? pessoa, quando ela. Eu falo assim, né? Em questão até de gordura, né? A minha mulher, ela é gordinha, né? Então, ali às vezes a gente tem que tomar cuidado por causa da comparação, né? Que daí ela olha pra mim, que ela é muito mais vaidosa do que eu, ela olha pra mim, aí ela, ai, eu tenho que me arrumar mais do que você. Eu falo, mas você não precisa ficar, sabe, se enfeitando tanto. Você é linda. Eu vejo a sua beleza, mas você tem que ver. Porque a questão do corpo, eu vejo tantas mulheres, assim, acho que a Juju Todinho, ela é um pouco exagerada, às vezes não. Ai, como eu me Mas ela amo, né? se ama, mas Como eu ela me se amo, ama. mas ela se ama. E aí eu vejo assim, poxa, ela se ama. Eu, magra, quantas vezes eu não aceitava o meu corpo? Eu olhava assim, ai, eu sou muito magra, nossa, olha esse osso aqui, Deus me livre. Não, eu vivia assim, então, eu acho que às vezes, quando a gente pensa no corpo, a gente pensa no julgamento do outro e a gente fica julgando a gente por causa Então, a do olhar gente do acha que o outro. outro tem que É, ser daquele jeito, né? Mas não é, gente, é uma mas é a questão de aceitação. você. Eu só me aceitei quando eu fui pro Luz da Lua, que eu comecei a trabalhar o tarô e a magia também. Porque até Uhum. então, se você falasse pra mim assim, Paola, coloca um salto, você tá ficando maluco. Coloca um vestido. Você tá doido? Tipo, tudo que era feminino pra mim era, ó.
se escondida, até me vestia de velha, porque eu ficava assim, não, vamos passar despercebido no mundo. E eu acho Tem que às gente que passa vezes, né, despercebido no mundo, exatamente. e então eu acho que essa coisa da Lilith é muito interessante, saber tirar esse lado, não é Não, sedutor, e mas uma acaba coisa assim, sendo, né? veja, Acaba atraindo uma atenção, né? não é aquela coisa assim, ai, tô maquiada todo dia. O bonito da pessoa é a essência dela. Ela não É, precisa estar maquiada, ela não precisa estar de roupa nova, ela não precisa estar de salto para você ser uma pessoa, uma figura que aparece. Você vai aparecer pelo tom da voz, você vai aparecer pela forma como você lida com as pessoas. Isso faz o ser humano ser quem ele é. Não é a beleza, não é o olho azul, não é ser magro. Isso foi uma coisa que foi imposta pela indústria. Agora, óbvio, se você vai ver uma roupa numa pessoa que tem um corpo, né, mais magrinho, a roupa realmente cai melhor, fica melhor, né? Uma mini saia, uma coisa, fica, é uma questão de estética. A gente também não é burro, né? sim. Mas não necessariamente você tem que ser daquele jeito, porque nem todo mundo consegue chegar naquilo. Mas olha, eu, pelo menos na Itália, no Brasil eu tive essa experiência, mas aqui eu tô vendo um monte de mulher linda fazendo coisas na boca, fazendo não sei o que, para ser aceita. E eu acho que justamente se você se Por que fica tão aceita, os estranho, outros vão né? te aceitar. Se você fizer o contrário, as pessoas vão te olhar e vão fazer exatamente aquilo que você não queria, vão ficar só te Sabe uma julgando. coisa? Mas você sabe uma coisa que vem muito quando a mulher se aceita, o homem se aceita também? Ele não está preocupado com o que os outros vão falar. Ele está lá vivendo a vida dele numa boa. Se eu tô gordo ou não tô, se eu tô magro, se eu tô corcunda, se o meu cabelo ficou branco. Sabe? Você lembra a cor que eu usava meu cabelo? Meu cabelo era amarelo, eu era Miranda, né? Para Loirão, chegar naquele tom de cor, era um loiro terror. branco, né? No entanto, hoje, é o que eu falo, eu gosto da cor do meu cabelo, eu não faço nada para dar uma hidratada nele, mas não Ele é pinto lindo, mais. assim, ele Então, ficou uniforme. e ele ficou uniforme, você entendeu? Então, não é aquela coisa que ficou inteiro branco. Na hora que ficar inteiro branco, não sei como vai ser. É uma coisa assim, eu não me preocupo o lá na frente, entendeu? Lógico, eu gostaria de não ter o bigodinho japonês, tá sem ruga, né? Aquela coisa assim. Mas se tá, tem alguma. Agora, tem uma coisa. Tem algo que eu posso fazer para melhorar? Vamos É, fazer. Mas eu claro, não preciso daquilo para ser quem eu sou. exato. Entendeu? Então, eu acho que Lilith esse empoderamento que ela dá, essa coisa de você buscar você. Então, que foi o que eu falei, ela saiu do bem bom, gente. Ela largou tudo, ela saiu da comodidade e foi buscar e enfrentar um monte de coisa, entendeu? Que é a mulher moderna hoje. Ela vai, ela enfrenta, ela faz, ela acontece. Dá medo, dá medo. A gente tem preocupação? Tem. Mas se a gente não fizer, a gente vai passar a vida inteira com medo. E É, aí? O exato. que que você E ganha na até, vida? Ah, e até eu acho que a questão das estátuas e das imagens, elas vêm sempre com a serpente, né? A Lilith com a serpente, a Lilith com a coruja, porque já são sim, os a animais coruja é a mais sabedoria. representativos, né? E a serpente, ela vem como alguém, tipo assim, se você prestar atenção, achava legal que o Daniel falava muito isso nos animais de poder. Ele falava assim: estudem os seus animais de poder, vão, né? Ou vai no zoológico, vai estudar, pega livro, vê por Tem que Animal que você tem aquilo. A Planet. serpente, né? No caso a cobra, a serpente, ela não ataca de graça. Ela ataca quando ela se vê acuada, quando ela se vê alguma coisa ataca ela, né? Então aí ela vem, ela não ataca de graça, ela ataca de graça quando ela quer comer, né? Aí ela vai e enrola ali e pica, É, né? Para se alimentar. Então assim é para sobrevivência. Então o pessoal fala, ah, aquela lá parece uma cobra, né? Alguém que se enrosca, que faz e mata depois, né? Mas o
que tem a língua, né, que vai falar mal dos outros, que vai não sei o que lá. Então, pegaram a coitada da cobra e puseram esse adjetivo nos outros, né, que nem, a pessoa parece uma mula, né, parece um burro, né, parece não sei o que lá. E se a gente for olhar os animais, eles têm todo um significado, eles têm toda uma serventia, entendeu? Ô, A gente que observo pôs tudo. o pejorativo neles. Mas a cobra ela vem até com uma perspicácia, ela é inteligente, né? Ela vai se esgueirando, ela também se defende dos predadores, né? Ela E é a coruja, discreta, na verdade, né? A sim, cobra, dificilmente a gente vai ver ela, assim. É muito difícil. Tanto que quando a cobra ela vê alguém, ela para. ela é introspectiva, É, ela paralisa, porque ela ela vai para ali. ficar ela vai ficar na defesa, Eu já tive entendeu? situações que eu tive 3 vezes que eu fiquei perto de uma cobra. Uma eu ia pisar nela, porque ela parecia uma corda. Aí, aí me falaram, é uma cobra. Ah, quase, assim. Aí quando eu vi, a cobra saiu. Eu falei, nossa, gente, eu pensei que era uma corda. Era igual. Então, elas têm também esse poder de se misturar, né? Não mexe comigo, Muito. né? É o Deixa eu aqui, né? mimetismo, né? Deixa quietinha. E a coruja, olha, eu até trouxe uma coruja, olha, essa coruja eu ganhei de uma amiga, ela me deu por conta de Lilith, eu ganhei da Regiane, e, e, e ela tá no meu altar de Lilith, ela é bem grandona, aliás, eu tenho duas corujas, eu tenho uma que eu ganhei da Regiane e uma que eu ganhei do Laércio, que é uma coruja um pouquinho menor. E uma das coisas também que representa a Lilith, então, essa coisa da sabedoria, do conhecimento, né? A coruja vive à noite, né? E a coruja é muito bonitinho, porque a coruja, ela tem família. Eles tomam conta da família, eles tomam conta dos filhotes juntos, é muito interessante essa parte dela, né? E outra coisa, por exemplo, né? Ó, esse sabonete, a gente fez um. Deixa eu falar, porque a gente também, nossa, a gente já está 11 horas aqui. Mas assim, nós tivemos um encontro de Lilith, dia 29 de outubro, em que nós fomos para um sítio e lá a gente fez workshop. Ai, olha o meu gato. Vem, querido, aqui não, filho. Vem, dá oi pro pessoal e vamos embora. Que linda! Oi! Esse aqui é o Oz. Ai, Oh, desculpa, amor, desculpa. E aí, nós tivemos vivências, tivemos workshop, fizemos coisas, né, preparamos, então eu queria que elas realmente tivessem essa coisa de pensar nelas, né, o que elas poderiam mudar, o que elas queriam, os projetos que elas tinham, as coisas que elas queriam para a vida delas. E depois nós tivemos o ritual, né, algumas foram iniciadas, outras passaram de grau, nós já tínhamos algumas sacerdotisas, nós tínhamos 2 sacerdotisas no grupo, e eu não sei se você lembra da Zuleide. A Zuleide Salles, ela trabalha com anjos. Zuleide, não me lembro. Então, e a Talvez sim, Azul, mas eu não me lembro é, o nome. e a Azul foi para sacerdócio de Lilith, e cada uma fez uma coisa. A Gabi fez umas guirlandas, uma gracinha para todas do grupo. E a Azuleide fez esse sabonete. Ele é de rosa vermelha com argila negra. É bem próprio Uau! de Lilith. Então, quem quer trabalhar essa coisa de Lilith pode usar óleos essenciais de rosa. Esse sabonete foi feito exatamente para a gente tomar o banho, né, e trabalhar a Lilith. Para os óleos essenciais, a gente utiliza o gerânio, o jasmim e a rosa. O gerânio, ele trabalha o feromônio. O que é o feromônio? É o hormônio feminino que atrai o sexo oposto, né? Ou o mesmo sexo. Então, é o hormônio feminino que vai atrair sexualmente, né? O companheiro, companheira, seja lá o que for. Então, é o gerânio, tá? O jasmim, ele vai trabalhar toda a parte, né, floral, toda a parte de sensualidade. E a rosa vem para trabalhar a sexualidade mesmo, né? Então, aquela coisa
Ai, desculpa a palavra, nem sei se pode, mas o gozar com Pode. prazer, né? Ah, Então, mas minha aquela filha, coisa para de gozar você, tem que ter prazer. né? Aquela coisa gostosa, né? E a rosa, a gente trabalha com isso. Eu particularmente tenho a minha maquiagem de Lilith. Então, o que que eu tenho? Eu tenho um batom. Então, quando eu tô, às vezes, no carro, eu falo, Thaís, você tá sem nada, né? Vamos dar um colorido nessa cara, né? Então, eu tenho batom e tenho um pó, tá? E esse pó, inclusive, é muito legal porque ele tem protetor solar 50. Então, isso foi dedicado a Lilith, tá? Ele foi consagrado a Lilith. A gente tem também as pulseiras. Essas aqui eu vou mandar para você, tá? Vou mandar mais umas outras coisas para você também. Uma das meninas fez. Deixa eu ver se tá. Aí vou te mostrar, espera só um minuto. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Vai. Eu tô com vestido. Toda de vermelho. Estou toda de verdade. Ai, pera. Desculpa, gente. Perdão. E a gente nem combinou, também tô de vermelho. Também tá. Pois é. Ah, porque vermelho é a cor de Lilith, né? Vermelho e preto, tá? Né? Olha aqui. E ela, olha que bonito que ela. Ah, eu tô vendo. Então, você tá de vermelho e preto, olha lá. E foi o que eu falei, cada um fez uma coisa. Ela fez, a Azul fez o sabonete, eu fiz um perfume para elas, tá? Eu usei o Chanel número 5 e usei o Dior, o Mademoiselle. Então, e tem um pouquinho de jasmim e tem um pouquinho de gerânio. Então, ele ficou um perfume exclusivo para as meninas usarem, tá? Ele ficou assim, ó. Eu fiz um vidinho desse, também vou te mandar, ó, tá? Ele é um Que delícia. rolãozinho. Ah, ficou uma delícia mesmo. E assim, né? O bom de Lilith é que ela é modesta. E aí, eu fiz É, uma muito. das, uma das coisas que a gente tem é o sigilo de Lilith. Essa peça ela é em aço, ela é da Karina Curi, dá para ver? Não Ó, consigo ver dá para muito ver? bem. Vai Ela um tem. pouquinho mais pra Peraí, cima. posso pegar aqui, ó, Sim, essa. lógico. Agora Olha que dá? legal. Sim, sim. Ele é lindo, é o sigilo de Lilith, Muito tá? lindo. Essa Nossa, peça, depois eu posso passar para vocês, é da Karina Curi Joias. Quem manda quiser sim. pode entrar em contato com ela. E Lilith, nós trabalhamos muito com granada, que é uma pedra vermelha, é uma pedra que trabalha o fogo, que trabalha, né, essa parte toda Sangue, né? sensual, e o próprio sagrado feminino, né? Então, quando você começa na Irmandade, porque o nosso grupo não é um coven e nem é um groven, é uma Irmandade, tá? Tanto a feminina quanto a masculina. Aí o encontro eu só fiz feminino por enquanto, agora eu vou fazer o masculino daqui a um tempo. Então, quando você começa na Irmandade, você é iniciada, você é com a pulseira mais fininha, tá vendo? Eu Uhum, uso a minha direta, eu gosto da mais fininha, então eu uso direto. Eu prefiro essa. entendi. E essa aqui é quando você passa para um grau ou para o sacerdócio, E tá? quanto tempo para chegar no sacerdócio? Depende da pessoa. Uns 2, Hum, 3 anos, tá? Se você tiver na magia já há muito tempo, você tiver, entendeu? Aí você vai fazer as 13 luas, aí a gente vai sentir a tua energia e por aí vai, tá? E aí, olha que bonito isso. Eu achei tão delicado dela, e ela fez para todas que estavam lá. Nós estávamos em 16. É um grimório. ah, que lindo isso aí, hein? Olha que coisa mais. E ela costurou todos eles. Olha que coisa mais linda. E dá uma olhada Arrasou. o que tinha dentro do grimório. Lilith. O símbolo de Lilith. Ela mandou fazer. Então, Olha que aqui, lindo. elas começaram, né? Olha que gracinha. O que é um grimório, gente? Isso aqui não é nem um grimório. É um grimório, mas é um livro das sombras. Toda bruxa tem o seu.
Aqui você vai colocar os feitiços, você vai colocar magias, você vai colocar experiências suas, coisas que você deseja, orações, né? Tudo aquilo. Então, ele Um é diário. um diário, é o chamado livro das sombras, que você vai colocar tudo aquilo que você quer aqui. Vou mandar para você também, tá? Nossa, gente, E tá aí poderoso mesmo essa coisa aí. aí elas acharam, olha que bonitinho. Então, é isso que eu falo, elas foram atrás e cada um foi fazer o seu. Olha que graça, a bala chama Lilith. Gente, onde que achou isso? Ah, não sei, elas acharam, elas trouxeram bala Lilith, é uma graça. Você Então vê você como é vai que. Ah, receber. uma coisa que você falou agora que eu tenho que te falar isso, gente. Como é que você falou isso, me deu esse flash que eu não lembrava. Você acredita que a primeira gata que eu tive, eu coloquei o nome de Lilith? Júlia, tem uma das nossas meninas que a gatinha chama Lilith. E você sabe por que ela adotou? Porque a gata chamava Lilith. Aí ela Olha, passou lá, ela falou, não, essa gata vai ser minha, tem que ser minha. E ela adotou a gatinha Lilith. Então, eu essas chamava de coisas. Lili, porque o pessoal não entendia, né? Lilith. Não é Ai, coisa Lili, vem feia, cá, Lili, coisa do vem cá, demônio e Lili. tal, né? Então tá aqui, minha amiga, tá? Nossa, E que vou te dar lindo. um sabonete também. Aí você me manda depois o endereço para poder mandar as coisas para você, tá bom? Nossa, muito honrada, gratidão, olha. Viu? Para você. E o perfume também. O perfume tem que embalar muito, porque o vidrinho é um vidro mesmo, né? Então aí já fica mais difícil. Mas assim, o que a gente pode dizer, até para, né, a gente terminar, é que o grupo, eles se uniam, o grupo são irmãs que vieram, né, muitas da escola esotérica, que nós fizemos parte, do Luz da Lua, da tradição Ser Divino. Eu fiquei muito contente, porque quando eu montei o grupo, o primeiro grupo, eu comentei com o Daniel, falei, eu queria pedir a sua permissão para ter o grupo, e esse grupo vir da tradição Ser Divino, né? E uma vez que Lilith é a mãe da escola. E ele ficou muito contente, ele falou, Thaís, vai, faz, eu acho que você tem mais o que fazer mesmo. A ideia é essa, né? Que as coisas vão se ampliando. Aí, quando foi que eu fui montar o grupo maior, e o grupo masculino também pedi permissão, e ele também aceitou. Então, eu acho que é uma coisa assim, a gente conseguiu, e eu não tinha essa intenção de. Ele fala assim: logo, logo você está com a escola, né? Eu falei: não estou com escola nenhuma. Aí, logo, logo você está dando curso. Eu falei: não estou dando curso nenhum. Então, esse grupo, né? Eu sempre estou dando alguma Questão. informação, algum conhecimento, mas esse grupo não é cobrado, tá? É um grupo em que a gente vai, né? Então, o que eu cobro do pessoal? Gente, está chegando lua minguante com a lua nova, vamos lá, né? Vamos fazer, porque lógico, eu quero que elas tenham, que elas conquistem aquilo que eu estou conquistando, sabe? Então, eu me senti muito grata por isso, né? Então, eu gostaria que as pessoas tivessem essa possibilidade. E o pessoal comprou ideia, está fazendo. Então, nós tivemos nosso primeiro encontro, né, de Lilith. Eu espero que o ano que vem você esteja conosco. Já deixa tudo ajeitadinho para você Com vir. certeza. Mas é isso. Então, o que eu quero deixar aqui, Paulo, é assim, gente, acredite em vocês, acreditem que tudo que a gente quer, a gente realmente consegue. Tem muita gente hoje falando da lei da atração, a lei disso, a lei daquilo. Gente, o poder da gente está aqui e aqui no coração. Não está em lugar Verdade. mais nenhum. Você não faz magia se você não se conhece. Você não faz magia se você não está entrosado entre a sua mente e o seu coração. Tá? Que lindo. Então, é isso que a gente tem que correr atrás. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho condições, mas eu não sei. Uma coisa também, só para a gente completar, a Uhum. fruta, né?
que a gente trabalha muito com Lilith é a maçã, mas não é por conta da maçã, do pecado, não, é porque a maçã é sedução mesmo, a maçã, ela tem essa, gente, e dizem, né, se você comer uma maçã todo dia, você nunca fica doente, tá? Tem mais isso, né? E ela é super gostosa. Então a gente trabalha muito com a maçã, muito com morango também, porque é vermelho. Quando eu vou fazer os rituais, eu trabalho muito com preto e com vermelho, tá? Essas velas eu até utilizo, mas eu ganhei, e elas são super bonitas, elas são flores, tá vendo? Mas O óbvio rosa. que eu uso a vela palito também, claro, né? Então, às vezes a pessoa fala, você não tem vela vermelha, não tem vela preta. Foi o que eu falei logo no começo, eu falei, gente, vocês vão comprar um estoque de vela preta e vela vermelha. Então, assim, por que a gente usa uma determinada cor? Porque você pode usar qualquer cor, que vale a intenção. Não precisa nem ter vela, às vezes. Às vezes você precisa de uma coisa rápida, você não vai esperar a lua, né? Você não vai esperar chegar em casa para fazer. Às vezes você precisa daquela coisa naquela hora, aquele minuto. Então você vai fazer magia, porque magia é todo dia. Entendeu? Você não precisa de muita coisa. É que você sai do mundano para o mundo, né, espiritual. Então o ser humano ele tem essa necessidade do concreto, de ter uma vela, porque a vela é aquela que faz. Então, eu utilizo muito a vela preta, a vela vermelha. Quando eu vou trabalhar a proteção, óbvio que eu trabalho com a preta, né? E aí é uma questão de sentir muito. Às vezes tem lua de sangue, às vezes tem eclipse, às vezes tem isso, tem aquilo. Então, a gente, naquele mês, a gente trabalha alguma coisa assim. E a lua vermelha para os empreendimentos, para os negócios, para a sedução. Uma coisa que eu falo muito sobre sedução é você não precisa ser magra, gostosa, de olho azul e ficar piscando para seduzir ninguém. Você seduz de várias formas a pessoa, né? Você seduz pela sua atitude, você seduz pelo trabalho que você está desenvolvendo, a qualidade daquilo que você está fazendo. Tem hora que dá errado, dá. Hoje eu fiquei muito chateada. E não é uma coisa que eu costumo fazer. Nós fizemos um pessoal pediu para eu fazer uma toalha para o terreiro. Nós fizemos a primeira, que foi da esquerda, a toalha ficou linda, maravilhosa, perfeita. Fizemos a de Direita? Oxalá, né, da direita, de Oxalá e tal, e ficou um terror, ficou horrível. E até pedi desculpas para o pessoal, tal. Não sei como a gente vai resolver isso, mas a gente vai resolver. Então, assim, não é tudo que dá certo toda vez, não é, mas a maioria dá, né? Então a gente tenta realmente ter a atitude do correto, do certo, porque eu também não gostaria que algo ficasse errado. Porque, e uma coisa, né? Você falou do outro podcast, eu já falei isso. Eu montei a Divina Linha porque eu tive uma frustração da minha roupa de iniciação, não, sabe? Que foi a pior coisa que podia acontecer. Então, eu não quero que as pessoas sintam isso, entendeu? Então, eu quero fazer a coisa o melhor possível. E quando a gente não faz, a gente tem que ter a humildade de falar, não consegui, vamos dar um jeito, mas vamos dar um jeito. É por Entendeu? essa atitude sua que eu sei que você é sacerdotisa de Lilith. Com certeza. Porque, minha filha, se não for, o carro quebra no meio da marginal. Ai, Thaís, olha, é Mas maravilhoso quebrou, ouvir você. mas eu tive anjo da guarda perto, entendeu? Ela não me deixou, ela não me abandonou, não. É, os Ela só falou asas assim, dela lá, filhinha, assim, né, ó. ela virou e falou assim, filhinha, eu falei para você trocar. Você me pediu que trocasse, porque eu pedi, entendeu? Por isso que eu falo, cuidado com o que pede. Então, eu tinha pedido e eu não tinha feito. E É um aí, só absurdo pra gente ir para esse encerrar. final, Vamos lá. então, olha, a questão de pedir, né? Como é que as pessoas que não conhecem ainda magia, elas podem iniciar pedindo alguma coisa para Lilith? Sejam honestos com vocês mesmos. Então, tipo assim, o que eu pedia, e isso veio, tá? Eu pedi que viesse mais clientes para eu poder ter mais dinheiro, para eu poder trocar meu carro. Os clientes vieram, o dinheiro veio, mas eu peguei aquele dinheiro e apliquei de novo na empresa. Então,
o que aconteceu? Por que eu mandei meu carro arrumar, né? Aquilo que tinha que arrumar. Eu falei, gente, hoje eu não consigo trocar, mas eu tenho que arrumar, eu tenho que andar com ele bonitinho, arrumadinho, sem amassado. Eu quero ele bonito, Como porque novo, ele né? é um carro que ele me ajuda. Olha, eu já peguei carro de outras pessoas maiores e não cabe as minhas coisas para dentro da feira, gente. E o meu carrinho cabe, ele é bonitinho, ele é lindo, ele é maravilhoso, entendeu? Então eu tenho que dar vida a ele. E aí eu falei, Verdade. não, eu vou pegar o dinheiro e eu vou te arrumar, filhinha. Nós vamos ficar os dois, olha, É bonitinho. gratidão, né? Essa gratidão. Não, é gratidão por ele mesmo, entendeu? Tô vendo a falta que ele me faz agora que eu tô sem carro, sabe? Mas assim, mas é uma gratidão. Então, assim, as pessoas que querem pedir para Lilith, sejam honestas. E não adianta você pedir algo que você não vai alcançar, porque você vai ficar frustrado, você vai ficar triste, você vai achar que Lilith não foi honesta, não fez, ela não tem força. Então, seja verdadeiro com você, saiba o seu limite, entendeu? Entenda que você pode fazer aquilo. Então, eu não comprei um carro zero, nossa, mas eu cresci muito profissionalmente esse ano. Eu passei a ser conhecida, eu passei as pessoas me convidarem para as coisas, entendeu? Então, de uma certa forma, eu também tinha pedido isso, mas eu mirei mais naquilo, porque o que eu gastei ao longo do ano de bobeira, eu teria comprado meu carro. Tudo é uma questão de estratégia também. Então, o planejamento, como é que você vai planejar isso, né? Então, o que é que você realmente quer na sua vida? Você está dando foco no quê? Aí eu botei lá na minha roda da fortuna, eu quero um amor, papapá, uma pessoa, né, que bata com, né, não seja filhinho da mamãe, porque não pensa, querida, que só na Itália tem. E Ah, não. tem homens bem mais Eles velhos que são exportaram filhinhos da daqui, ó. mamãe, que é um pé no saco, entendeu? Eles Ah, não, exportaram nem sei daqui. de onde vieram, viu? Mas eu pedi, mas eu não foquei nisso, então não apareceu nada, entendeu? Porque eu não estava focada, eu estava focada muito no meu trabalho. Poxa, a Divina Linha está fazendo 10 anos esse ano, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso crescer, o que eu Não, posso, a gente começou junto. entendeu? Então, assim, o que eu quero, né, na minha vida? E isso eu foquei muito esse ano, entendeu? Então, eu sei que aquela minha roda da fortuna, eu não vou dar ok em tudo, mas eu dei um start em tudo. Então, quando você fala, qual seria, conselho ninguém dá de graça, mas o que eu poderia falar para vocês, que foi o que eu fiz e que deu resultado. Então, eu sempre falo, você confia na pessoa quando o que ela fala e o que ela faz é igual. Exato. Isso, para mim, é perfeito. Então, assim, o que aconteceu comigo foi, eu pedi, saber o que eu pedi, fazer acordos em que eu chegue naquilo que eu preciso, tá? Reajustar esses acordos quando forem necessários, porque ele te dá essa abertura, entendeu? E ser feliz. Não ficar choramingando, não ficar achando que o outro é culpado, a sua vida não anda porque o outro não fez, né? Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, a gente tem que saber muito bem o que a gente quer. Então, ponham no papel, escrevam, busquem, procurem coisas, tá? E tanto da vez, quando eu fui para a Inglaterra, quanto eu fui para a Índia, eu fui buscar, eu fui saber como era, eu fui saber o quanto custava. E eu já comprei carro zero sem ter um tostão. Um tostão. Hoje eu tenho muito mais do que eu tinha naquela época. Mas sabe o que eu fiz? Eu fui procurar, eu fui ver como eu podia ter e tive. É isso mesmo, né? Muitas vezes a gente não coloca o sonho em realidade porque a gente não vai procurar nem para saber como é que é o caminho, né? Como é que vai? Como é Porque que você só de pode você chegar lá? pensar em viajar, ai, meu sonho é ir para tal lugar. Ai, mas Mas você já custa foi tão ver? Ah, não, caro. é meu sonho. Falei, então não é seu sonho. Uhum.
Porque quando a gente tem alguma coisa mesmo que a gente quer realizar, que é o nosso desejo, eu acredito que o sonho é um desejo. Uma coisa que ela fica sempre no teu imaginário. Quando você tá vivendo a sua vida, vem aquela coisa ali te roubar um pouco do dia. Quando você não fizer aquilo ali, não vai te libertar. Então, eu acho que até mesmo para o amor, né? Eu quero um Sim. amor, mas você está saindo de casa? Você está Vem bater num na aplicativo de porta. amor? Vai ser É, difícil, né? Você quer dinheiro, mas difícil. você está indo trabalhar ou está fazendo algum empreendimento, ou você está se colocando em jogo. Então, algumas coisas a gente pede, mas não tá indo, então nunca Não vai vai atrás. acontecer. Ah, eu quero ir viajar para os Estados Unidos. Você está aprendendo inglês, ao menos? Não, você quer ver uma coisa? Há muito tempo meu passaporte não estava renovado. Uhum, Janeiro, eu acabei de fazer a roda da fortuna. O que eu fiz? Eu marquei e fui tirar meu passaporte. é isso mesmo. Tá Eu falo para prontinho. A hora todo que mundo. acontecer, a hora que tá pronto. Eu falo para todo mundo. Entendeu? Eu deixo as coisas prontas. Quem principalmente da música, que eu vejo que tem já uma vontade, eu falei, você tá com o passaporte em dia? Não, não tenho. Eu falei, então, meu filho, vá Não vai fazer. para lugar nenhum, Porque é um exatamente. documento que vai valer por 10 anos. Então, em 10 anos, não é possível que se você tem vontade de ir, você não vai conseguir ir. Dá um E jeito. sabe uma coisa que é muito legal? Quando você consegue completar essas tarefas que você se coloca, eu vou lá na roda e boto, né? A roda da fortuna é um papelão que você vai colocando figuras, você vai colocando coisas que você quer, a forma como você quer. E aí eu dou ok. Gente, aquilo dá uma sensação tão gostosa, você fala, está cumprido, agora eu vou para outro, entendeu? É bem isso. Aí você entra Olha, eu nesse ganhei, pra você ter uma clima. ideia, eu ganhei esse ano uma moça do grupo, ela é organizer. Ah, Gente, ela sim. veio arrumar a minha garagem. Ela veio aqui, acho que umas 5, 6 vezes. Ela me ensinou como. Então ela fala, Thaís, quando você quer alguma coisa, você vai lá, puxa a caixinha, tá lá. Tudo bem que a minha garagem tá assim, né? A parte que você tira o tecido, faz. Mas a maioria das coisas está tudo ajeitado. E depois eu ganhei de uma outra moça que está no grupo para ela fazer toda a minha parte de digital, essa coisa das vendas. Eu estou deixando ela louca, né? Porque eu sou retardada na parte digital, né? E ela, coitada, tá lá batalhando a mil, mas a gente conseguiu muita coisa, a gente conquistou muita coisa. Então, eu nem podia imaginar que montando o grupo, elas E vão viriam vir essas por pessoas. ali, você entendeu? Então foi uma forma delas retribuírem aquilo que eu Isso é estava muito mostrando legal. para elas. Foi muito bom, foi muito Eu legal. acho Então, que assim, isso aí, acreditem, eu acho que você é um testemunho do que é que dá certo. principalmente, acho que a influência de Lilith na sua vida, para o pessoal ver que você não é que você está fazendo coisa ruim, entendeu? Porque eu acho assim triste quando as pessoas elas ficam no nível do não, né? Medo, 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 e acha que se você acender uma vela vermelha e preta, meu Deus do céu. Não, Ah, gente, vamos sair dessa cabeça aí do passado e vamos dar um voto de confiança, porque olhando para você, você é muito inspiradora, você é muito uma pessoa que dá vontade de aprender com você. Então, não é só a parte do ritual que você está falando aqui. Eu ficaria horas e horas ouvindo as suas histórias, porque eu sei que você é uma pessoa que dá valor às pessoas, né? Você fala eu coisas dou. porque você está Eu gosto de tendo, pessoas, tendo eu essa gosto. ideia de falar assim, meu, olha só, olha para esse lado aqui. Então, você é essa pessoa que contribui muito na sociedade. Então, Dou muita bronca, viu? Dou muita mas tem que ser chamada assim, também. né? Eu pego Mas tem na que ser tinta. assim. Mas você sabe que os amigos voltam? Acho que isso é o Mas melhor. Mas aí que tá, eu falo sempre, gente, principalmente quando você tem alguma coisa, né? Tem gente que se aproxima e tudo tá bom, né? Eu já não gosto, porque eu sou sincera, então assim, eu falo quando tá bonito, mas quando tá feio, eu falo, assim, não gostei muito não. Você gostou, beleza, mas pra mim, pro meu gosto, não. Ou iria dizer alguma coisa assim pra complementar. Porque eu acho que pessoas assim, que te dá um tapa na cara e fala, acorda, minha filha, abre esses olhos aí, vamos Acorda. ver o A que você gente tem está na sua pra fazer. cara, caramba. Acorda, cara. Entendeu? Vai viver a Se você, vida, né?
você não faz isso, aquela pessoa pode ficar anos e anos ali naquela tecla ali, achando que ela tá certa. Então, acho que o feedback, ele é muito importante. E quem é um amigo de verdade, dá um feedback. Ele não fica lá falando assim, vai lá, vai, se afunda lá na lama, lá Ó, na mas areia também dou muita movediça. ideia boa, viu? Dou muita ideia boa também. Mas eu tenho certeza, assim, ó, a gente teve uma convivência onde eu entendo quem é você. Né? Agora, com certeza as outras pessoas, elas estão percebendo isso, porque você tem esse jeito mesmo, assim, você passa aqui, ó, mesmo se eu não te conhecesse, eu iria ter a sensação de que você é aquela pessoa É, solar, beleza. Aí eu mas com gosto. muita personalidade e com muita inteligência. Porque tem gente que tem personalidade, mas não tem uma inteligência, principalmente emocional. Coloca os pés pelas Foi mãos, uma uma pessoa coisa que eu batalhei maravilhosa. muitos Porém, anos, viu, para chegar nisso. ainda mais sendo ariana, né? Nossa, foram horas e horas de análise, bem. Mas isso também, a análise, eu acho que é importante a gente conhecer alguém que possa fazer uma análise legal mesmo. E nem todo Tive, mundo acha eu tive a bons análise analistas. fácil, né? É. Não, e ela não é E fácil, ela é dolorida, porque você vai se defrontar com você mesmo, né? mas eu acho tão necessário, através da arte, através Muita de um analista música, bom, através da magia, de um oráculo, sim, né? Você conhecer um muito. oráculo, porque todos esses mistérios que o povo acaba colocando assim no popular, é para você não se conectar com você mesmo, né? É para você não saber o poder que você tem, porque se você acorda, você Nossa. começa a ter responsabilidades, mas também você começa a ter poderes nisso daí, né? E você transmuta isso, né? Você sai da concha e você abre para a pérola, né? Porque se a gente for pensar, a pérola, a concha, a ostra, ela sofre, é um grãozinho, é uma dor que ela sente, mas ela vira depois uma coisa tão bonita, né? Que é a Ah, pérola. Então, isso. o processo é lento e dolorido, no final é uma coisa bem bonita. Olha, gente, não tinha metáfora melhor para ser ouvida do que essa. Sejamos uma pérola persistente, mesmo que sintamos essa dor aí da passagem de um estado para o outro, que a Uhum. gente possa conseguir ter essa esperança, essa fé de que a gente está indo para um caminho muito mais valioso, né? Olha, Thaís, eu não sei quanto Obrigada. eu poderia estar aqui para te agradecer, porque realmente eu aprendo, eu absorvo, depois eu quero ficar fazendo as coisas aqui já, entendeu? Que Então, eu bom. Então espero tá, que o vamos lá. pessoal também já pegue já essa onda aí, já faça, até porque a gente está chegando no final do ano, né, gente? É hora de mover aí o que ficou meio enferrujado, por isso, por aquilo. Agora é hora de colocar a cabeça no lugar Ir e começar atrás. a conhecer. Vai conhecer Lilith, E depois sabe vai uma conhecer coisa outras assim? coisas. Não existe final de ano, começo de ano, metade de ano. É, Existe a sua vontade de querer fazer aquilo, caminhar, é a caminhada, não interessa se é no quarto, fala, dia 31, dia 1º, gente, o que muda é. nada. Muda só Não. o ano, de 2022 para 2023, Exato, entendeu? exato, Mas assim, então eu acho que quando a pessoa quer, ela faz o ano dela começar naquela hora. Não exato. importa se está no começo, no meio ou no fim do ano. Eu também acho, mas vamos aproveitar que todo mundo está meio que É, nessa vibração de que, nossa, um outro ano, que será que vai vir? E vamos pegar essa força aí do pessoal, porque o problema é que quem não tem Lilith no coração, quem não tem é. Lilith, passa esse período aí, dá umas pulinhas e depois fica lá, tipo assim, órfão, né? Nossa, o que que eu vou fazer agora? E quem Uhum, tem Lilith vai buscar como fazer, né? vai. Vai Então, a pessoa buscar os leiga, meios. né, que quer começar com Lilith, eu acho que é isso. Você não precisa acender uma vela, mas se você quiser, você acende. Converse com ela, converse. Sabe aquela amiga? Conversa. Pede para ela que te oriente, pede para ela que te traga, né, novas ideias, novas oportunidades, entendeu? É isso. Tá bom. Então, Tá bom, olha, vou minha amiga? Muito agradecendo aqui, obrigada de novo, a viu? presença, porque é sempre muito lindo poder aprender com você. Ah, Gratidão pelo seu tempo.
Agradeço a todo mundo que passou por aqui, que foi um pouquinho tímido, que não falou. Agradeço a quem vai vir depois, dúvidas e tudo mais, gente. Vão lá Pode no tirar, direct, com certeza. né, da Divina Linha A linha, a Divina Linha a ou divina linha. ou no seu, pode falar você se quiser, né, onde te encontra, melhor. Pode, ou no Face, ou Porque assim, gente, eu não entro no meu particular, nossa, eu não sei nem a senha mais, então não vai pelo Divina Linha que é mais fácil, tá bom? Vai Uma por hora, lá, vai pô, pelo se vocês Messenger. quiserem muito falar com a Thaís, vocês também podem entrar em contato comigo que eu faço essa ponte aí também, viu, gente? Legal. Então, olha, vamos conhecer mais Lilith, vamos permitir, né, conhecer É. mais a gente mesmo? Então, vocês Quem sabe não vamos precisam. começar as 13 luas a partir de Exato, agora, né? exato, gente. Vamos ver como é que vai ser daqui 13 luas? Vamos ver? Tá Ô, aí, Lilith, só do nada. Tá bom. com Então, certeza. olha, gratidão, gente. Um beijo Gratidão. e você vai estar aqui mês que vem, né? Que a gente vai fazer Estaremos, alguma coisa. e o mês que vem a gente vai falar sobre a deusa, como que houve toda essa mudança, né? Dela ser tão importante e passar a não ter mais importância, e agora está retornando de novo, né? Isso aí, Mas gente. com Então, força total. não dá para perder. Assistam esse vídeo aqui, repassem para as pessoas, compartilhem. Vão conhecer também a Divina Linha, porque são roupas maravilhosas. Então, se você Obrigada. tem essa vontade de conhecer mais a magia, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Colocar a roupa que te serve, com essa magia que elas produzem, né, as peças, Com eu certeza. tenho certeza que só de você ter contato com roupas ritualísticas que você vai pôr, você vai se sentir no lugar, muda muita coisa. É o que você estava falando de quando você vai fazer o ritual. Se você faz o ritual, você vai para um outro mundo. Mas quando Vai. você põe a roupa e você faz o ritual, ali você está virando a chave para alguma coisa. E quando você usa coisas realmente que você fala assim, nossa, que prazer, que maravilha que essa roupa é minha, né? Feita Sabe por na minha quê? medida. Ela é feita não só na sua medida, mas ela é construída para a sua deidade, ela é construída para você, com a sua. A gente tenta captar mesmo, né? A personalidade da pessoa, aquilo que ela deseja, para o que ela deseja, qual é a tradição que ela tem, né? Para a gente poder fazer a roupa exatamente como. E você sabe uma coisa assim, eu tenho muito medo, porque são coisas feitas manualmente, e às vezes a pessoa tem um sonho, né? Tem uma ideia, e a coisa pode não acontecer. Mas graças a Deus, graças a deusa, sempre aconteceu, entendeu? Então, às Ah, vezes a pessoa tem uma expectativa até eu fico feliz porque ela não esperava tanto. Eu fico muito mas feliz. eu acho que as suas roupas e Eu capas e faço tudo com mais carinho são mesmo, numa tá? qualidade E cinematográfica. qualidade também muito boa, é Então verdade. eu acho que mesmo se você tem uma ideia, claramente, se você não tem uma ideia de que você queira fazer uma coisa com fios de ouro, né? Que daí também já você tem que levar esse produto aí para eles. Mas eu acho que você ter os profissionais que realmente trabalham com seriedade, com energia, com espiritualidade, fazendo o trabalho que vocês fazem, ajuda com que a pessoa ela viva essa magia de verdade. Então, também isso, gente, vamos conhecer esses trabalhos de profissionais como a Thaís, como o pessoal que está cheio, gente, está cheio. Então, vamos conhecer esse mundo aí que vale muito a pena, porque eu vejo que a maioria das pessoas que eu conheço que foram pelo caminho do autoconhecimento, foram pela magia, ou pela Umbanda, ou por qualquer coisa que no final tudo tem Sim, magia, gente, tudo tem magia, que essas pessoas sempre procuram fazer o seu melhor para si mesmo e ao redor, né? Isso daí vem como consequência você também fazer o melhor para as outras seja pessoas. sempre um agente de transformação. Porque na hora que você muda, tudo à sua volta muda. Viu? Isso Gente, olha, com muito certeza. aprendizado. Então, vocês Isso aqui, com olha, certeza. comentem Que aí, bom, porque querida. Porque Fico muito realmente feliz. é muita sabedoria que você passa para a gente, muito conhecimento, e não daria para a gente
passar por um dia de hoje sem agradecer demais, porque Lilith, essa força que você passa da Lilith realmente está em umas boas mãos, e o grupo de Lilith, eu faço parte ali, né, ainda não estou tão integrada, mas o que eu vejo ali, o pessoal com aquela força mesmo, a pessoa está indo lá fazer, então vamos ter mais essa força, gente, de querer fazer uma coisa, sabe, de ter essa alegria de, vou fazer um ritual, gente, olha isso, vou fazer um ritual, então vamos se ligar de novo a nós mesmos, que assim o mundo vai crescer, a verdade nossa também é importante, né? Cada pessoa é importante do jeito que a gente é. Então, Exatamente. gratidão, minha querida. Beijo, Boa noite. muito obrigada. Beijo a todos. E estamos aí. Eu estou esperando, Lilith. Eu vou até fazer um presente para ela depois disso. Com certeza, amor. Vou fazer uma música bonita para ela. Isso aí eu vou tentar, mas eu vou fazer uma arte para ela. Estou pensando numa coisa bonita para ela. Então faça. Estou precisando. Então tá bom. Gente, Tchau, um beijo. Gente. Até a próxima Radiola de História, gente. Tchau.